Olá, meu nome é Caroline e seja muito bem-vinda ao canal Papo de Fic. Hoje eu trago para vocês uma fanfic chamada Recomeçar, que é toda ambientada no universo Crepúsculo. Recomeçar é escrito por Kayala Cullen e Miss Clark, classificada como mais 13, hoje conta com 70 capítulos postados e está terminada. Também vem com a tag de romance e pode ser encontrada no Nia Fanfiction. E, além de ser ambientado no universo Crepúsculo, é todo narrado em primeira pessoa pelo Elliot Marshall, que é um personagem original criado pelas autoras, e Leah Clearwater. Eu acho que eu pronunciei o nome certo. Antes de começar a explicar sobre o enredo e aí passar para o que eu achei da fanfic, eu preciso deixar claro que eu não faço parte daquele público que assistiu Crepúsculo no boom, que leu os livros e essas coisas. Eu realmente não sou muito fã da franquia e eu tenho certeza absoluta que eu vi o primeiro filme e o último, porque o último eu vi em cinema. Então eu tenho certeza absoluta e lembro perfeitamente do fato desses dois livros. O que acontece no meio, ou o que acontece no livro, eu meio que, não faço a menor ideia. E eu tô deixando isso bem claro desde o início, para que vocês entendam que se eu cometer alguma gafe durante a explicação em relação a algum fato do original, ou algum personagem do original, eu peço que vocês me desculpem, porque eu realmente caí muito de paraquedas nisso tudo. Deixado passado isso, o segundo fato que eu quero que vocês entendam é que eu não conhecia a Leah, né? Porque eu acho que no Crepúsculo que eu vi, pra mim, os 4 filmes, o título é Crepúsculo. Eu não consigo diferenciar. Só, Crepúsculo 1, 2, 3 e 4. Ponto. Mas eu acho que eu lembrava vagamente dela e eu acabei indo pra Wikipedia pra poder pesquisar mais sobre o personagem, até mesmo porque essa fanfic se trata de uma continuação depois do Crepúsculo 4. Então, pra criar uma identidade ou entender o que estava acontecendo, eu fui pra Wikipedia. E lá conta a história da Leah, que ela tinha um relacionamento com o Sam, que era um lobo, e ela é a única loba da matilha. Enfim, ela tinha um relacionamento a longo prazo, amava o Sam e tal, só que quando ele se transformou em lobo, ele meio que sumiu. Legal. E aí quando ele voltou, ele meio que teve um imprint. Eu acho que é assim que se pronuncia. Eu sei que aquele lance de companheiro é com a prima da Leah. Então ela ficou super boladona com isso. E também eles têm essa parada de compartilhar pensamentos e lembranças e tudo mais quando eles estão na forma de lobo. Então, imediatamente, a gente que já foi chifrudo na vida, a gente sabe como é. Então, imediatamente, eu já senti uma super identificação com a Leah por causa desse histórico. E eu super li a fanfic, cada capítulo, esperando realmente que ela fosse feliz e superasse isso. Porque deve ser muito foda você se apaixonar por um cara e aí ele tem uma coisa mágica lá com outra pessoa que não é você, sabe? A alma gêmea dele não é você. Enfim, deixando claro esses 2 pontos, agora vamos para o enredo da fanfic e o que eu achei. Explicar o enredo de Recomeçar é muito simples. Antes, como eu expliquei já em que ponto estamos com a Leah, agora eu vou explicar em que ponto estamos com Elliot Marshall. Ele é um médico nova-iorquino, bem sucedido, viúvo, que tem uma filha adolescente, que é a Arya, que adora essa menina. Enfim, ele tem uma melhor amiga que se chama Cissy, e ela tá em Folks, cuidando da mãe, Elba, que tá meio que passando pela fase terminal de um câncer. Nesse meio tempo, a mãe da Cissy morre, e aí o Elliot, como melhor amigo do mundo, melhor pessoa, melhor ser humano, ele abandona tudo em Nova York e viaja pra Folks pra ficar do lado da amiga, nesse momento tão difícil. E é aí que ele conhece a Leah. A Leah trabalha no café, que era da Elba, quando a Elba morre deixa o café pra ela, mas enfim, essa é a ligação. E aí no momento em que vê ele, a Leah sente o imprint. Eu não sei pronunciar essa palavra, porque realmente é muito complicado. Então vamos chamar isso tudo de laço, saca? Então ela tem um laço com ele e é instantâneo. Só que, diferente de todos os outros livros que eu li,
com a temática de lobisomem, ou até mesmo a temática de lobo, esse laço, na história, ele é super unilateral. Eu não sei se no original é assim, mas a princípio ele é unilateral, sabe? A parte humana da equação ou da relação precisa tomar uma decisão consciente de ficar na relação, de se apaixonar, de se envolver, de se deixar ir. Então, por mais que o Elliot ainda sinta amor, a necessidade e tal, é infinitamente em uma escala menor do que a Leia sente. Então ele ainda pode escolher se ele quer ficar nisso ou não. E aí o enredo vai galgando esse relacionamento dos dois, também vai explicando alguns fatos em relação a ser lobo, a vida deles. É um romance, realmente romance, sabe? Não tem uns mistériozinhos. Por exemplo, o Elliot tem um benfeitor que você só vai descobrir quem é ao decorrer da história. Tem um lobo misterioso que aparece. Tem também a própria Leia, que tem muitos descobrimentos, autodescobrimento, porque ela é a primeira loba. E aí ela encontra uma... Enfim, tem... Eu tô tentando não dar spoilers, mas... são 70 capítulos, mas são 70 capítulos muito válidos. Porque você vai desenrolando a história e aí vai aparecendo coisas novas. E eu acho que pra quem leu os livros ou pra quem curte a saga Crepúsculo, vai ser uma coisa muito boa, porque vai ter o gosto de nostalgia. Porque são citados outros personagens, a relação deles é mais focado também nesse lado da Alcatéia, do Jacob, dos lobos, sabe? Tipo, o outro lado fora os vampiros, saca? Então eu acho que é muito interessante pra quem curte o universo. Pra quem não curte também, porque eu, sinceramente, demorei um tempo pra poder ler tudo e eu absorvi assim. E, sinceramente, eu vou, sim, correr atrás de outras histórias da Leia, porque ela é uma personagem maravilhosa. O que nos traz a minha opinião do que eu achei da fanfic. Então, vamos à minha impressão em relação à fanfic. Uma sensação que eu tive, pode ser que seja uma coisa particular minha, que quando você for ler não tenha, ou que não foi intenção da autora colocar, é que a relação dos dois, a dinâmica dos dois, é uma coisa diferente do ponto comum. O que eu quero dizer com isso? Geralmente, em fanfic, histórias de romance, principalmente quando são de fandolls, que é infanto-juvenil, a gente tem muito o lugar padronizado certinho do mocinho e da mocinha. Então o mocinho é sempre pessoa muito traumatizada, ou então muito incrível, ou então muito de ação, e a mocinha é mais a que se deixa levar. Em Recomeçar é completamente ao contrário. Vamos dizer que basicamente quem é o alfa da relação é a Leia. Então eu achei isso muito incrível, porque, como eu disse, pro Elliot é um apaixonar real. É mais intenso, mas é um apaixonar real. Já pra Leia, não. Sabe, tipo, às vezes chega a ser tipo assim, a sensação que eu tive é que é meio injusto pra ela. Porque ela sente as coisas muito intensamente e chega a ser uma dor física, sabe? A rejeição dele é uma dor física. E aí, mano, eu fiquei com tanta pena dela, porque essa menina já sofreu tanto, tanto, sabe? Tipo, ela é toda cagada em situação de relações amorosas. Então eu só queria que ela tivesse um arzinho de felicidade. Mas é complicado. Porque, como eu disse, o Elliot fica fazendo doce. E ele também era muito apaixonado pela esposa falecida. E aí, no decorrer da história, você entende como funcionava a dinâmica dessa relação dele, do primeiro casamento. E foi, tipo assim, primeiro tudo. A primeira namorada, a primeira mulher, a única que ele já teve alguma relação. Então era, tipo, uma carga muito pesada, sabe? E aí ele se manteve fiel depois do falecimento dela, tipo, há 8 anos. Então, desconstruir isso da cabeça dele, de que ele poderia, sim, entrar em um novo relacionamento, que não era uma traição, que ele poderia, sim, ser feliz, e que isso não significaria que o amor que ele tem pela Leia diminui o que ele tinha pela ex, até ele chegar a essa conclusão, de fato, minha filha, olha, é sofrido, é muito sofrido. E isso fez com que eu amasse ainda mais a Leia, porque, de longe,
é a personagem que eu mais gosto. Inclusive, eu vou procurar outras fanfics que tem ela como principal, porque, como eu disse, eu não li o Crepúsculo. Então, eu não sei se ela é assim de fato ou se é uma visão das duas escritoras. Mas, de qualquer forma, eu quero ler mais coisas sobre ela, eu quero saber, porque ela é uma pessoa extremamente interessante. Extremamente interessante. E ela é muito batalhadora, tipo, tá bom que ela não desiste por causa do laço que ela tem, mas mesmo assim, eu criei uma empatia por ela desde o primeiro capítulo, e aí eu fui lendo porque eu só queria que ela fosse feliz. E aí quando você vê os estágios do relacionamento, primeiro beijo, primeiro encontro, as coisas fofas, dá um calorzinho no coração de saber que, tá, tipo, ah, meu Deus, a minha garota tá crescendo e enfim, ela tá sendo feliz. E quando as coisas dão errado, ou parece que vai dar errado, tipo, eu parecia, sei lá, que era uma pessoa da minha família, uma pessoa que eu estimava demais e que eu tava acompanhando ali, tipo, apreensiva. Por falar em personagens, e eu já deixei, tipo, meu amor completamente não imparcial da personagem que eu mais gostei, também tem as outras relações, tipo a Cissy. A Cissy é a melhor amiga do Elliot. E a relação dos dois é simplesmente magnífica, porque é uma coisa que prova que homens e mulheres podem sim ser amigos, sem maldade, sem nada, e o que eles têm é um verdadeiro companheirismo mesmo. Então é muito legal ver a dinâmica dos dois, os diálogos, a forma como ele tem total confiança com ela, se sente completamente à vontade para poder desabafar e pegar conselhos, e a mesma forma que ele é super protetor com ela, porque ela acabou de perder a mãe, então ele tá sempre ali por ela. Tipo, é uma coisa muito gostosa de se ver, sabe? Esse tipo de amizade. Que nos traz também a relação que ele tem com a filha adolescente. De início, sinceramente, eu não gostei muito da Arya, porque eu achei que seria só mais uma garotinha rica, sei lá, adolescente rebelde sem causa, sabe? Chata. Mas não, ela não é chata. Ela tem, claro, os perrengues que todo adolescente tem, mas ela ainda consegue ser muito sensata e muito legal. E a relação que ela tem com o pai também é muito, muito real, sabe? Tanto na parte dos esporros, quanto nas declarações de amor, quanto nas brincadeiras, sabe? É uma relação muito, muito válida pra mim. Eu adorei também a relação que a Leia tem com as primas dela, com a Emily principalmente, porque a Emily foi a prima que o Sam, que é o ex-namorado dela, resolveu ficar. Então ver essa reconstrução e tal, e a dinâmica, eu falo muita palavra dinâmica, mas ver a reconstrução disso tudo, ver como acontece, acompanhar é muito bom. Também tem a Alcateia. E mano, não vou mentir, a primeira vez que eu vi e que eu li uma cena da Alcateia, não só a do Jacob, como a Alcateia do Sam, todo mundo junto, a minha vontade era, tipo, basicamente tacar gasolina e fogo em tudo. Porque não importa se é lobo, não importa o que é, se é homem, não presta. Porque eles são muito idiotas, muito idiotas. E tá bom que eu entendo que ela é original, sabe? Tipo, na história da Stephanie, ela tem um histórico aí de ser amargurada, de ser meia vaga. Eu entendo, mas eu não conheço essa Leia. E eu conheço a Leia dessa história em primeira pessoa e eu entendo ela. Então quando eles foram maus com ela, tipo, não maus de maldade, mas mal de serem idiotas mesmo, eu fiquei com uma raiva, me marcou uma raiva que... nossa, me partiu o coração. Mas ao mesmo tempo, também a Leia é uma pessoa, tipo, quando ela tem que fazer barraco, ela faz barraco, quando ela tem que brigar, ela briga, ela se impõe muito e de fato ela é uma loba assim que se impõe. E apesar de o laço que ela tem com ela, Elliot, deixar ela extremamente fragilizada, mas que você entende o porquê das reações dela e tal, ela ainda é uma mulher muito forte. E é muito bom acompanhar isso. Eu me identifiquei. E, gente, eu me apaixonei pela mulher. Porque eu acho que 90% desse vídeo é só falando dela e o quanto eu gostei dela. Muito obrigada, autoras, por isso. Enfim, essa foi a minha resenha. Um pouco longa, talvez, porque eu não vou precisar editar muito. Muito obrigada por acompanharem.
Se eu não tiver mesmo convencido vocês a irem lá agora e ler essa fanfic que é maravilhosa, principalmente se você curte o universo Crepúsculo, a Ashley vai deixar lá a resenha dela tanto na nossa página do Facebook quanto na nossa página do Instagram. Muito obrigada, gente. Se você não é inscrito, se inscreva, que toda semana a gente tem vídeo novo. Apesar da hora, sempre sai. Ative o sininho para receber nossas notificações. Muito obrigada e por estar aqui com a gente, fazer esse canal crescer cada vez mais. Tchauzinho.